Ora, vamos lá. Oi! Cadê? Tudo bom, Tudo querido? bem? Oi, Luiz. Tudo. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, e vocês, como é que estão? No meio de tudo isso. Tudo. Ah, então, assim, às vezes tudo certo, às vezes tudo surto. Ô, nem E aí eu comecei, vou já pedir vai. para o Flávio e para o Ronaldo virem Oi. mais para suas esquerdas. Pra cá? O Flávio tá certo, o Ronaldo errou. Eu não tô ouvindo nada, nem a mim mesmo. Ai, Então, gente, já tá pedindo pra ser aceito. Aceito ou não? Você viu como eles são, Luiz? Eles são da primeira série. Gente, Ok, eu tô no Luiz? lugar? Você tá maravilhoso, que você é o Tá centro. ótimo. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Ô, obrigado a Tá vocês. muito feliz que você veio e que tá aqui. Você me mandou a última mensagem que você falou assim, a gente tá atrasando um pouquinho. Eu falei, ai, que bom, tem um tempo ainda. Aí abri a câmera do celular para testar a luz, o melhor lugar, porque tinha menos sombra. Você abriu, estava só tudo para te certo. dar um feed, tá ótimo, viu? Tá ótimo, a luz tá ótima, o cenário tá Todo esse ótimo. trabalho funcionou. Porque também você está inaugurando aqui no Curadoria o convidado, né? Exatamente. Você é Meu o primeiro Deus do convidado. céu. Foi toda uma votação para escolher esse convidado, então ele tem que cumprir tudo que a gente está esperando. Foi Eita, pra Luiz, a gente queria fazer um programa, gravar um episódio em homenagem ao Dia dos Pais, né? E eu acho que ser um gay que exerce, né, a paternidade, que é o pai, é uma coisa que realmente nenhum de nós cinco temos, assim. eu disse, será que ele pode? Ele gay pode ser pai? Você fez alguns posts no seu Instagram que você dedica a ela, a sua filha, né? Que você intitula de É. carta. E eu fiquei com essa ideia de que você talvez vá fazer uma série de cartas para registrar momentos importantes na vida dela e, consequentemente, na vida de vocês também. Eu posso estar pirando, eu posso ter criado essa série, Não, mas tem eu isso. queria te dizer que eu achei isso lindo, as cartas que eu li, que esse é um material extremamente sensível para naturalizar a existência de famílias que operam fora do padrão de normatividade e que outras pessoas podem ver isso e se inspirar e se envolver, se emocionar, como eu me emocionei lendo ali. E até repensei a minha postura com relação a ser ou não pai, mas refleti um pouco mais sobre isso a partir dos seus posts. Estão ali também. Foi numa das cartas você falando sobre as semelhanças entre vocês. Eu achei isso lindo. Entre a criança que você foi e a criança que ela é hoje, como você operava e como ela opera hoje. É lindo, lindo, lindo. Eu tento deixar rastros, documentar e cada vez que eu vejo ela dando um passo, ela conquistando alguma coisa, eu fico na vontade de querer falar sobre isso e tentar olhar para aquilo que eu fui, né? Assim, então quando eu faço até esses comparativos é nesse sentido de saudar a minha criança, sabe assim, e de curar a minha criança. Eu acho que eu tenho muitas dores. E para mim é esse afeto que eu quero deixar para ela. E aí eu vou lá tentando documentar assim. E eu faço disso, assim, eu escrevo cartas que eu nunca vou enviar para pessoas, enfim, coisas que talvez eu não tenha tido coragem de dizer no momento, mas elas estão ali. Eu, de alguma forma, deixo isso num lugar no mundo onde ela possa olhar, e aí eu olho muito essas coisas de rede social, muito nesse sentido, eu tô falando para ela daqui a um tempo. Talvez se ela quiser ali olhar e enxergar, e aí a gente pode conversar se eu existir, senão ela pode ter ali uma memória afetiva, né? É uma construção do que somos muito bonito. hoje para o amanhã. E aí eu lembro que na primeira vez que eu a vi, E aí, né, quantos anos ela tinha na época? ela tinha um ano e pouco, assim, quase dois, um ano e meio mais ou menos. Então tinha um pouco mais de um ano e Era super meio. recente vocês dois também. Era No muito recente. relacionamento de vocês, Muito assim. recente. Muito recente. E ele já me veio dizendo assim: eu tenho essa situação, e se você de fato tem interesse que a gente construa algo, a gente vai ter que passar por esse processo que é de socializar, de afetar essa criança, para que ela, inclusive, te aceite como pai. De alguma forma, na verdade, eu trago duas histórias, né, assim, em mim.
Tem essa primeira história que, na verdade, é do meu ponto de vista, então, de quando eu me torno pai. E isso acontece a partir do momento que começo a me relacionar com meu companheiro, só que ele já era pai. Então, assim, a história da minha filha, de alguma forma, tem a história com ele antes de mim. Então, aí tem um pai solteiro gay. Então, tem uma outra trajetória aí que, de alguma forma, me atravessa. E no momento que chego, ele rapidamente já veio dizendo: olha, eu tenho um pacote completo, tá? Então, se você quiser, o esquema é assim, eu tenho uma filha. Se você quiser, a gente vai junto somar uma família. No primeiro momento eu fiquei em pânico, tinha muita vontade de ser pai, mas assim, ainda não era uma realidade, né? Assim, primeiro eu tinha uma vontade de construir um par, né? Então assim, dois, aí depois a gente vai vendo como é que funciona, vamos tentar ver ali. Mas não, o pacote já veio inteiro, pronto, tome, recebe no teu colo e segura a onda. Eu olhei, eu falei, meu Deus, e ela sempre muito, porque no primeiro contato ela fica meio assustada, né? Criança. Só que de alguma forma, isso foi num primeiro momento, muito rapidinho, porque logo na sequência ela já estava meio à vontade, ela já chegava meio perto. Só que, claro, eles já tinham uma história ali desde, de fato, a nascente dela, assim. O meu companheiro, quando ele adotou ela, foi no quando realmente ela tinha acabado de ser parida. Então ele pegou ela no hospital, assim, Isso, no ele pegou meio todo o processo. ele pegou todo o processo que é de você ter uma criança bebê, recém-nascida, sabe? Os 3 meses de muito choro, de você não conseguir dormir, da criança ter que comer de tempo em tempo. Ele passou por tudo isso e sozinho. E o seu parceiro foi muito presente nesse processo de adaptação, né? Você Sim. conversava com ele sobre esses seus medos, essas ansiedades de, ela não está querendo meu colo, ela não está me aceitando. Vocês conversavam muito sobre isso? Muito, Né? muito. Enfim, nos primeiros meses eu tinha todas as dúvidas. Eu passei por todas as crises. Então, assim, quando ela chorava, que eu ia no berço, que eu ia pegar ela e ela não queria, dizia: ai, essa criança tá me rejeitando, não vai dar certo. Meu Deus, aí ela queria comer, ia ajudar ela não queria, sabe? Aí eu falava: ai Deus, tá dando errado, não vai rolar. Tinha Você todas achava que era uma rejeição. Aí eu ficava desesperado, ela não gosta do meu colo, ela não quer ficar comigo. E hoje é lindo quando ela olha pra mim e me chama de painho. Aí eu Ai, meu Deus. me Aí você derreto derrete, todo. né? Me derreto todo. Hoje ela já fica chamando. A mim, ela chama de painho. E a Fred, ela chama de papaizinho. Então ela consegue ter uma diferença, sabe? Assim, não no sentido de hierarquia, de nada disso, mas ela tem um apelido para um e tem um apelido para outro. E aí, às vezes, quando a gente está muito perto dela e ela chama painho, aí Fred, para perturbar, né, fala oi, ela, não, não é você, você é papaizinho, painho Ah. Luiz. Aí ela chama painho Luiz. Agora, tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade, que é bom, a gente vive num país, né, a gente sabe, num país extremamente homofóbico Uhum. e extremamente racista também. E vocês são uma família, né, formada por dois pais, né, dois gays, uma família preta. Isso, nesse tempo, né, vocês já viveram alguma experiência de reconhecer ou receber pela frente essa homofobia estrutural, esse racismo estrutural que tem no Brasil? Eu sou muito atento. Então, inevitavelmente, por onde eu passo, se eu tô com ela no braço, eu já olho o olhar, já vejo, sabe como é que está sendo a reação. E quando nós dois estamos juntos, passando por um lugar, o meu olhar, meu radar já fica assim, né? Então, a gente nunca teve ninguém falando diretamente. Mas eu já percebi, por exemplo, no prédio em que a gente morava, eu via reações assim, meio que um olhar torto, quando eu passava com ela, ou quando os três saíam. A sensação que eu tinha era quase de que diziam assim: olha, o casal que tem uma filha, sabe assim, olha, aqueles dois são gays, e eles têm uma criança. Meio que um olhar de julgamento que não era o mesmo olhar de quando eu via outras famílias no mesmo espaço.
Então E a que gente também não deve ser o mesmo de simplesmente ser um casal gay. É um casal gay exatamente com uma filha. com uma criança, tem um agravante, assim, como pode, sabe? A Ah, sensação que eu tenho é um pouco essa, de como pode. E aí, quando a gente às vezes ia num restaurante, eu via muito. Aí é onde a gente vê mesmo, né? Porque você vê a família tradicional brasileira ali, os casais tradicionalmente viáveis, possíveis, e a gente no desvio por ser gay e no outro desvio por ser pai. E aí, quando ela chamava pai, papaizinho, aí o próprio garçom já olha meio. Mas, ó, tenta manter uma naturalidade, mas não existe. E não A é gente algo que viu você ali. não é algo que você consegue. É isso que é o estrutural, né? Que é muito mais difícil. Exatamente. As pessoas falam, não, vocês estão enlouquecendo, é mimimi. Não, porque o estrutural é isso, é algo que você não consegue. Não é aquela coisa descarada, né? Uhum. Tá tão na estrutura, né? Que é esse olhar, né? Que você sente, isso tudo, que você não pode dizer por A mais B. Não é homofobia, é racismo, é transfobia, mas é alguma coisa que a gente recebe e percebe e reconhece, né? Que faz parte Muito. da história desse país, assim. Agora, Imagino. eu acho que a gente vai meio que também procurando as nossas estratégias de afirmação, né? Então, por exemplo, no caso de Liz, entendendo que ela é uma criança, filha, olha uma série de coisas. Ela é uma criança adotada, criada por dois homens gays, portanto, ela é filha de dois pais gays. Ela é negra, ela é mais retinta do que eu, então ela carrega uma série de marcadores. E aí, o que que a gente faz? Por exemplo, no momento em que a gente olha e diz assim, vamos pensar na educação dela, a gente vai pensar qual seria essa escola. Então, a gente optou por uma escola que pudesse ter um espaço onde ela se sentisse mais acolhida. E aí, por sorte, aqui em Salvador tem uma escola que tem, inclusive, sido modelo de pensamento no âmbito de pedagogia afro-referenciada, que é a Escolinha Maria Filipa, e a gente olhou e falou, vamos colocar nessa escola. Mas já tinha ali um outro modo de enxergar a família, de enxergar o que poderia ser um pensamento preto para a formação. A gente foi cirúrgico e falou, vamos colocar aqui. Na época, inclusive, o Fred, devido às suas relações de trabalho, ele tinha inclusive bolsa em colégios caríssimos de Salvador, referência na formação. E a gente olhou e falou, não, não adianta a gente colocar essa criança numa escola lá, onde a gente tem uma série de pessoas num sistema branqueado, racista, homofóbico, classicista, que vai olhar para essa criança e vai colocar ela sempre à margem, porque ela é preta, porque ela é a filha dos gays. Então ela vai estar sempre tentando ser alguém, ela vai estar sempre na margem. Não, não é isso que a gente quer. A gente foi e colocou ela na Maria Filipa, e aí a Maria Filipa nos surpreendeu, assim, como vocês já devem ter visto, assim, de Esse é um projeto. situações de transfobia, de homofobia, e a escola ali peitando, e a escola ali afirmando o seu lugar nessa construção de uma sociedade um pouco mais atenta ao Ah, que é. somos. E aí, acho que é bom dizer isso, porque a gente está um pouco falando até sobre a perspectiva de Dia dos Pais. E aí, uma coisa que a própria Maria Filipa tem me feito pensar é que, assim, eu já pensava essas datas todas de modo muito comercial, elas são criadas para isso, para venda, né? Para liberar o negócio aí, os produtos, fazer gerar economia. Mas a Maria Filipa traz uma outra ideia que eles não comemoram dia de pai, dia de mãe, nada disso. Tem o dia da família. Entendendo que família não é pai e mãe, não é pai e pai, não é mãe e mãe. Família. Tem crianças que só têm a mãe. Tem crianças que não têm nem a mãe nem têm o pai, são criadas por avós. que Então tem um lindo. pensamento de levar a família para dentro da escola. Então, de fato, é uma escola que pensa a criança não somente como um ser que vai aprender o beabá, um, dois, três, nada disso. É isso também, mas ela tem que ser uma criança que se constrói socialmente. E construí-la socialmente é incluir essa família dentro desse espaço escolar. Também ela vai para uma sociabilidade, né? Ela sai do seu lugar e vai para uma sociabilidade. E também ela vai conviver com a diferença, né? Ô, Luiz, eu tinha uma pergunta
que é um pouquinho lá adiante, assim, quando você falou desses olhares, assim, do restaurante, né, tudo e tal, você sente nas crianças também? Não. É engraçado isso. Não, Não. mais no adulto. Não tem. É no adulto, gente. Não tem, porque, sei lá, quando a gente junta crianças aqui em casa, ou até mesmo na escola, quando eu chego para pegar lixo, ou que Fred é o pai da lixo. Não tem nenhum questionamento. E a mãe? Não, não tem esse questionamento, sabe? Porque tem um entendimento de que aquilo é a referência. De que esse ser pai, ou esse ser mãe, ou qualquer ente familiar, ele é construído no afeto. E ele é construído ali na lida, na sociedade, no dia a dia, no referencial que a gente tem daquele indivíduo, ou daquela indivídua, enfim. Mas assim, não é uma coisa que. Eu não olho, quando nasço, eu não olho e digo assim, ali é o pai, ali é a mãe de fulano. Não olho. Ali é quem a pessoa me apresenta como. Tanto que eu, particularmente, não gosto de apresentar, olha, esse daqui é Fred, meu companheiro. Esse aqui é Fred. Ele tem um nome, sabe assim? Ele não é uma posse, ele não é de alguém. Porque senão acaba virando, é o Fred namorado de Luiz, é o Fred de Luiz. Aí a gente já vai abreviando e o negócio não rola. Então eu olho muito para as crianças nessa perspectiva da posse e eu vejo como não tem isso já já. Não tem, não tem a diferença, não tem a distinção, não tem o julgamento. Acho bacana que a gente reivindique esse direito de podermos também ser família, mas lembrar que a gente quer ser família e o que a gente está chamando de família são essas associações de afeto, né? E não essa estrutura patriarcal, heteronormativa que meio que já chega para a gente completamente cheia de rachadura e de fissura, né? Enfim. Assim, eu acho que já fazia um tempo que eu não parava para pensar por que eu não sou pai. Quando você fala da sua narrativa, assim, né, que foi um pouco uma surpresa, né? Tipo assim, ou o pacote, como você falou, né? Tipo, veio o pacote, né? E eu não consigo mais identificar em mim aonde se deu esse momento, assim, sabe? Porque o quanto que de repente você vai se acostumando com a ideia de por ser, né, uma pessoa gay, de que isso não vai fazer parte, então, da sua trajetória nesse mundo. Também por um tempo eu colocava muito culpa nesse lugar, assim, nossa, minha vida é muito louca. Não é nem a questão de ser gay, é porque... E aí tudo cai por terra, né? Porque no seu caso, ou mesmo casais héteros que têm a mesma opção que eu, ou a mesma realidade. Então, às vezes eu fico me questionando, assim, né? Aonde é que... qual que é o momento, né, que a gente para de pensar sobre isso e por que fazemos isso também, né? Eu fiquei muito com isso na cabeça, assim. E eu queria saber assim, se antes você chegava a formular isso como eu formulava, assim, tipo assim, se já estava totalmente fora ou se era uma coisa que você vai adiando também, né? Porque também, como também esse padrão é outro também, porque também ser pai aos 30, né? Porque também não ser pai aos 50, aos 60, enfim. Então, queria saber onde que você estava também nesse lugar, assim. Eu estava exatamente no lugar que você falou. Eu não acreditava na possibilidade de construir essa família, de ser pai, né? Assim, claro que eu já tinha tido ali umas vontades, mas eu nunca achei que era a hora, sabe? Assim, eu olhava, sei lá, o meu afilhado quando nasceu, eu tive muito apego, então tinha muito carinho. Eu achava que o meu exercício de paternidade ia se dar assim, né? Eu fiquei imaginando aqui, né, essa história, primeiro que é uma história para mim de muitos níveis de coragem, né? São muitos níveis, assim, acho que né, cuidar de uma criança exige muita coragem, né, eu acho. É uma missão tão poderosa, assim, né, é tão grandioso, assim. E ao mesmo tempo, quando eu ouço nessa, ele né, o Fred topou isso primeiro sozinho, que é um outro nível de coragem também, pelo menos no meu caso de ser pai, está sempre Sim. atrelado a isso, assim, eu não consigo me imaginar pai sozinho. Parece que eu preciso ter uma ajuda, eu preciso ter alguém junto comigo que tope essa empreitada, porque eu me imagino muito menor do que essa empreitada de ser pai, né, no meu caso. E então, quando
você me conta essa história, eu vou vendo muitos níveis de coragem, assim, o seu também de assumir esse desejo de ser pai, e de querer essa família e de querer essa relação e tudo ao mesmo Engraçado quando tempo, você né? fala isso, porque eu acho que de fato isso acaba sendo um eco de como o mundo nos diz para ser. E aí acho que vai num outro lugar que é, primeiro, a gente não se imaginar em relações mais duradouras. Para mim, construir essa paridade já era uma questão, né? Depois, ser pai. Só que antes do Fred, eu tive uma outra relação com um outro rapaz, e naquela relação, o desejo da paternidade, ele já tinha nascido. Então, já tinha ali. Só que essa relação não foi, ela não vingou. E aí, quando o Fred chegou e falou assim: olha, acredito nessa possibilidade de ser junto, acredito nessa possibilidade da gente construir uma família. Aí eu falei: Rolou é agora. tampa e panela, vambora. Fechei, vamos fazer vapor. E foi assim, sabe? Eu Mas eu tenho. acho que tem um pouco disso que você fala assim. É uma forma, ainda carregamos isso. Acho que se tem alguma coisa que nos une aqui, é que todos os seis somos filhos gays. Antes de ser um pai, né? Antes de ser um pai, a gente é um filho, né? E antes de ser um pai gay, a gente foi um filho gay, né? Fico pensando nisso. E aí, todas as vezes eu me pegava fazendo esse exercício, né, de imaginar de como eu exerceria uma paternidade tendo sido um filho gay. O que a gente gostaria de reproduzir, o que a gente gostaria de não reproduzir, né? Enfim, eu tive muitas negações pelo meu próprio processo de constituição familiar. Quando eu nasci, os meus pais eles se divorciaram muito rapidamente. Isso eu estou falando década de 80. Então, assim, ainda não era aquele processo da separação. Né? Maravilha, separou, não deu certo, separou. Não, não era tanto isso. Então, a minha mãe, ela foi muito corajosa nesse sentido e ela enfrentou muitas barras. Assim, eu ouvia muito mesmo do meu pai dizer o tempo inteiro que se eu desse errado, a culpa era da minha mãe. E dar errado era se eu fosse viado. Ele olhava e dizia isso, e eu tinha em mim o tempo inteiro um outro modo de me colocar, uma cobrança, sabe? Uma forma de dizer eu preciso dar certo. Eu negava o tempo inteiro aquilo que eu já enxergava em mim, que era a minha viadagem. Era o que eu sou. Eu era uma criança viada desde sempre, só que eu ficava me podando, eu ficava me polindo ali na frente do meu pai. E aí, quando eu olho hoje para Liz, eu olho e digo assim: eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja plena, porque eu tive processos que me enclausuraram muito. Porque eu acho que o que eu tive na falta com a minha mãe foi de diálogo. Na falta com o meu pai foi diálogo. Então, com ela hoje, eu não quero dizer isso é o certo ou isso é o errado. Existe isso. E deixar um tanto que ela faça ali a sua escolha. Eu preciso fazer com que ela reflita. Até porque nessa fase em que ela está começando a construir, exatamente elaborando os pensamentos, sabe? As sinapses estão acontecendo agora. Então, se eu não falo com ela agora, eu vou ter um problema daqui a 8 anos, quando ela já estiver, sabe, na adolescência, escondendo as coisas como eu fui. Uma adolescente que escondeu quase tudo da minha intimidade. Mas a gente sempre ouve esses discursos de pai, principalmente nesse momento de Dia dos Pais, onde tudo isso fica muito publicizado, mas a gente sempre tem esse discurso do momento onde você se sente pai, sabe? Tem algum momento nesse processo onde você falou, nossa, é isso é essa aventura que eu embarquei mesmo, sabe? E Fred precisou ter fora e eu tive que ficar com ela sozinho em casa um dia inteiro. Ali para mim foi um teste. Eu falei, se ela chorar, se ela se espernear, eu precisar ligar para Fred, temos uma questão. Sabe, assim, ela não chorou, a gente ficou o dia inteiro, a gente teve um momento de brincar, a gente teve um momento de dar banho, um momento de comer, um momento de ficar dela ficar no seu mundo e eu ficar no meu mundo também, sabe? Então, a gente teve ali a gente construiu um dia junto. Então, esse momento, quando ela ficou sozinha comigo por um dia, eu falei, tem alguma coisa aqui. Estou me sentindo um pouco mais à vontade dentro desse jogo de ser pai.
Mas eu acho que a virada mesmo, assim, a afirmação é quando ela olha para mim e me chama de painho. Ali é realmente, eu acho que é dar o nome, entende? Assim, é que nem, sei lá, no processo de feitura do candomblé, quando o Yaô sai e o nome é dito. Para mim era um pouco disso, assim, sabe? Era uma confirmação de que eu era pai, assim. Ela estava me dizendo isso, não E era eu que estava dela, dizendo. vindo dela, né? Exatamente. Dar nome à E coisa, né? Ser batizado. Ser ser batizado. batizado pelo outro, né? Que bonito. Ela pegar a foto hoje, ela olhar e dizer, ah, paiinho, papaizinho, sabe? Ela olha e ela consegue distinguir. Isso para mim são reafirmações dessa paternidade. E aí a gente olhar para essas responsabilidades agora e tentar fazer algum tipo de projeção é um outro lugar que me afirma nessa paternidade. Eu acho que eu fui adultecendo um pouco mais, inclusive, com a chegada dela. Assim, o fato de me afirmar pai, gay, de construir essa família, é também um estímulo para que outros amigos pensem nisso, para que outros pares que de alguma forma não se sentem nesse espectro, não se enxergam nesse lugar, que a gente remonte essa história para dizer é possível, por que não? Então, e hoje, quando eu olho para ela, eu enxergo que ela é o meu projeto de amanhã. A única coisa que eu posso dizer assim é o que vai ficar para depois é ela. Realmente vivo é ela, assim, porque as minhas obras, o que eu produzi de texto, o que eu produzi de conceito, ou do que for, vai ficar numa prateleira, vai ficar num banco de memória, que quando alguém quiser acessar, vai estar ali. Por mais importante que seja, mas está distanciado. Ela vai guardar aquilo que eu sou enquanto afeto, enquanto vida. Então ela é o meu projeto, ela é o meu pedaço de mim para depois. Em relação a essa questão dos preconceitos em ser pai. Porque eu acho que essa pergunta talvez seja a nossa pergunta para o nome desse vídeo, sabe? Então, assim, qual foi a pergunta que você mais ouviu? Sem dúvida é se eu tinha certeza disso. Sabe, assim, parecia que era um sentenciamento. Você tem certeza? E aí, sim, é isso mesmo. E aí é a coragem que você fala, né, Flávio? É um ato de coragem, é isso. Afirmar e vamos entender como é que isso vai se processar no tempo. Porque é isso. Feliz Dia da Família para você. Feliz Dia da Família. Obrigado. Feliz Dia do Pai, Obrigado, dos obrigado. pais afeto. Feliz Dia dos Pais. Pai, mãe, pai, mãe. Tem que ser afeto. Só, né? Não precisa ter o Só tweet. porque ela tá aqui. Ai, que Não meu Deus! Tudo bom? Eu tô pensando. E é doido, vocês estão falando, eu vou lembrando, aí dá vontade de chorar e falar, segura, bicho, não chora. Aí eu fico aqui, ó, eu me Emocionante. dirigindo pra não virar um mar, né? Senão eu de Oxum tudo choro, qualquer coisa, às vezes não dá bobeira do dia. Eu tô aqui me segurando, Tá. gente. Nossa, eu choro. Todos aqui só assim. Aqui mais uma. Sabe, amor, mais do que nunca o amanhã tem se colocado como um fato imprevisível. Quando você já souber ler e conseguir enxergar o mundo a partir da escrita, já teremos encontrado um jeito de rotinar nossas vidas e tudo será uma memória que lhe refrescaremos. O mundo parou e nos tornamos casilhas. Nesse tempo de pandemia, na fuga do medo, procuramos registrar aquilo que mais lhe sorriu e felicitou. Olhar para o nosso caminhar talvez seja um modo mais seguro de compreender quem somos. Saudades, pedaços de outras gentes, reencontros ancestrais, amor. Essa força que nos transforma, assim como tudo aquilo que podemos tocar. Que seja feliz.